Fala, rapaziada! Aqui, mais uma vez, a gente adora essa ponte de Niterói aqui, hein? Volta e meia a gente tá aqui. E hoje estamos indo para onde? Macaé. Entrevistar quem? O atacante Fernando Macaé, que na verdade é de Campos. Jogou no Botafogo, jogou no Bangu, tava naquela partida que o Bangu perdeu do Curitiba na final de 85, mas foi vice-artilheiro, fazia gol pra caramba. Só perdeu pro Marinho, que pô, naquele ano também foi bola de ouro, né? O cara que jogou demais, o Marinho. E também do Macaé porque ele hoje é dono de restaurante, tem restaurante em Macaé, tem restaurante em Rio das Ostras, e a gente vai ver se filha essa boia e troca uma ideia com ele, porque ele é gente boa demais e tomara que vocês gostem. Chegando aqui na Praia dos Cavaleiros, já próximo ao restaurante de Fernando Macaé, ídolo de Botafogo, Bangu. Vamos saber mais da sua história, né? Sabemos que ele começou no americano, mas acho que teve uma passagem por Portugal. Ele vai contar pra gente tudinho. Eu tô com fome. Estamos avistando aqui o restaurante do Fernando Macaé. Pô, frente pra praia, olha que dia lindo que tá hoje. Brasa e Vino. Caraca, hein? Macaé tá tirando onda aqui. Como é que você tá, meu irmão? Que isso, eu já fiquei sabendo bem? O rei da altinha. É, porradona, essa porra todo dia. César Oliveira, pelo amor de Deus, editor, livros de futebol. Sabia que ele estava em Macaé, tinha que avisar, pedir autorização para chegar na área dele, né? Não, que maneiro. Olha só, aqui, Botafogo, aquele time assim, da Sombra, time de Macaé, que algum amigo meu às vezes vem aqui, vê ali, chora, tudo, fala, meu Deus. Chegamos aqui no Brasa e Vino, o restaurante que bomba aqui em Macaé, na Praia dos Cavaleiros. É Praia dos Cavaleiros, Praia dos Cavaleiros. E com esse cara aqui que a gente está um tempão querendo encontrar. E ainda vem junto, olha só, César Oliveira, nosso parceirão, editor de livro também, é um cara ali que não desiste. Livro não pode acabar nunca. Bom, o Macaé, a gente já... Primeiro queria saber com você que você é uma figura, em 5 minutos de conversa a gente já vê, né? Gente boa demais. Obrigado. E a gente queria saber de você, qual foi a tua relação com o futebol, quem te levou, quem te apresentou ao primeiro clube? Rapaz, foi uma coisa engraçada, porque Macaé era uma cidade pequena, né? Pô, primeiro te agradecer muito por você estar aqui, é um prazer enorme recebê-los aqui. Poxa, acompanho o seu trabalho, o trabalho seu é maravilhoso, lindo. E, poxa, para mim é uma honra, é um prazer estar aqui. Então, como é que começou? Pode botar, eu estava em Macaé, né, na minha cidade, e tinha um senhor aqui do Cruzeiro, conhecia... Eu já tinha treinado no Flamengo, né, do seu Carlinhos. Inclusive o Adalberto, que você fez uma entrevista, falou no meu nome, eu vi a entrevista, o Dal, meu amigão. Depois nós jogamos na Seleção Brasileira junto. Dal é um cara maravilhoso. Beijo, Dal. Maravilhoso. Maravilhoso, meu parceiro, meu irmão que eu tenho. Aí o Cruzeiro, eu voltei para Macaé, né? Eu fui lá no Flamengo, tudo, mas voltei para Macaé e o diretor era concunhado desse rapaz que trabalhava aqui em Macaé. Macaé é uma cidade pequena e tudo, e a gente se destacava aqui no esporte, no futebol, o pessoal falava que, poxa, eu tinha condição, mas, pô, Macaé é uma cidade pequena, né? Nunca podia imaginar que eu ia me tornar jogador de futebol, isso aí, eu gostava de jogar futebol, mas eu tinha a minha turma, a gente tinha a nossa turma. E tinha nesse teu grupo aquele moleque que falava assim, esse vai ser jogador de futebol? Então, era eu. Nesse grupo era eu, cara. Mas eu tinha os meus amigos, entendeu? Então, a maioria não jogava tão bem, mas ia comigo, me acompanhava. A gente tinha um time aqui muito bom. E a gente tinha uma peladinha aqui, poxa. Aí que beleza, hein? Sou bem isso, tratado, sou bem tratado. É por isso que você está mantendo a forma. É lógico. Pô, luxo. Uma alimentação equilibrada. Eu tenho umas falas assim, isso aqui é o luxo do luxo, entendeu?
Se você quiser elogiar um negócio bacana, você fala que é o luxo do luxo. É isso aqui. Porra, nada Maravilhoso. O luxo está na simplicidade. É isso aí. Aí, rapaz, esse senhor veio falar comigo, fala que você joga bola, não sei o que, você fala tanto que você joga, tudo. Eu vou ver você jogar, mas aquilo aí, pra mim também, foi uma coisa normal. Fui jogar bola, até esqueci do homem, tudo. No final do jogo, dessa pelada aí, ele falou, pô, rapaz, você tem muita condição, poxa, quero te levar pro Cruzeiro, eu tenho um cunhado que tá lá, o diretor do futebol. Aí eu falei, poxa, a gente podia ter que falar com meu pai, né? Aquela coisa toda. Eu falei, meu pai liberou, eu fui para Belo Horizonte. Cheguei lá, fui aprovado, foi muito bom. Eu cheguei em abril. Mas para jogar em que categoria? No juvenil. Cheguei lá em abril, fiz o teste, passei no teste, foi tudo muito bom. Em abril, hein? Quando foi dezembro, eu estava na seleção brasileira de junho, em Acapulco, junto com Dunga, Bebeto, Adalberto. Treinador era o Jair Pereira. E foi relâmpago. Pô. O seu Jair Pereira, poxa, uma pessoa maravilhosa, que eu tenho um carinho por ele absurdo. Um cara que marcou, né? Marcou uma geração, marcou mais, pelo menos pra mim. Aí, eu fui pro Cruzeiro. Aí a minha vida começou. Aí fui pro Bangu, onde, chegando no Bangu, encontrei um time de futebol que eu vou falar pra você, absurdamente bom. 83, me impactou demais e encontrei o Dr. Castor. Que eu vou falar para você, o Dr. Castor, ele foi um pai, uma mãe, ele foi tudo ali no Bangu. Aquele homem, assim, não vou entrar no mérito de nada, eu vou falar só do que eu vi, sou testemunha. Um homem maravilhoso que nos ajudou em todos os sentidos. Sempre conversava, brincava, o jeitão dele, entendeu? E os jogadores, rapaz, eles eram os artistas. E como é que você foi parar no Bangu? Eu fui parar no Bangu porque eu tive um problema no Cruzeiro e o Moisés passava férias aqui em Macaé. E a gente jogava pelada contra. Caraca. E ele falava pro meu pai, pô, um dia que ele crescer mais um pouquinho, porque eu conseguia fazer as coisas, entendeu? Aí ele falou, você me procura, então, deixa comigo. E jogava no Vasco, no Flamengo. E aí ele soube dessa situação e sabia quem eu era. Não fala para ele vir aqui pro Bangu, que ele estava parando de jogar. Ele foi treinador. E foi treinador. E o Castor gostava muito dele. Ele era treinador no Curitiba e Bangu, não? Treinador, pô. Aí eu cheguei para treinar no Bangu, mas ele já me conhecia. Entendeu? Aí eu fui treinando, me destaquei, gostou, meu treino, fui, jogar no meio daqueles caras todos ali. Aí, fiquei, né? Foi muito bom pra mim. Então, as coisas foram se encaixando. E eu peguei um time muito bom, onde eu aprendi muito. Lembra aí? O início foi Tião, goleiro. O lateral direito era o Gilson Paulinho. O zagueiro era o Tecão, que jogou no São Paulo. Jair. Aí tinha o Tonho, tinha o Lima, tinha o Baby. O primeiro meio-campo era o Mococa, que passou a ser até o capitão do time. E o Arthur. Pelo amor de Deus, hein? Marinho, tinha o Wagner, que jogou também, depois ele foi pro Guarani, jogou no América Mineiro, tinha o Luizão do Campo Grande, lembra do Luizão? Não. E o Ado. O Luizão a gente entrevistou. O Luizão é um cara maravilhoso. O Luizão tem cada história do Luizão, o Luizão é um cara, rapaz, que cara fantástico. Aí o que aconteceu? O Ado e tinha o Marcelinho também, que jogava por ali. Claro. Aí depois foi chegando, aí depois chegou o Lulinha, chegou o Pingo, chegou o Márcio Rossini, chegou o Gilmar goleiro. E a gente foi se mantendo ali, sabe? Chegou depois o Paulinho Criciúma, um cara maravilhoso, fantástico também. Cláudio Adão foi dessa? Cláudio Adão, o Cláudio Adão aprendia, rapaz, aquele cara é maravilhoso. Mauro Galvão? Pai do Felipe e da Camila. Isso. Beijo pra eles aí, a Paula, maravilhosa. Esse time era foi montado pelo Castor? Foi montado Não era mole não, né? Não era mole não. Ele era... Rapaz, Mauro Galvão? Mauro Galvão veio depois. Depois, o Mauro Galvão chegando, eu tava saindo. Aí o que aconteceu? A gente foi ganhando, e chegando nas finais e tudo. Aí perdemos uma final do tricampeonato do Fluminense. Houve aquela polêmica que o Vica pegou o Cláudio Adão. E os tempos eram outros. Então o Height, o isso não era seu Height. Tinha isso. Tinha um respeito ainda, né? Aí, rapaz, eu tava em Búzios, passeando com a minha esposa, eu já tinha parado de jogar e tudo, aí ele vinha.
Aí eu olhei pra ele, pô, seu Raiz, Fernando Macaé do Bangu, meu querido, me abraçou, me beijou. Cara, porque você cria, na verdade, através do respeito, através de tudo isso, depois de anos, você cria uma... Porque, por exemplo, se eu encontrar com qualquer jogador daquela geração, vou conversar com o cara, pô, lembra? Ele era do Bangu, sou Macaé, ô Macaé, claro que eu lembro de você e tudo. Pô, eu encontrei com o Joel Santana em Copacabana, ele numa barbearia, mas foi muito rápido, ele não vai lembrar dessa história, mas ele é o Joel, pô. Aí eu falei, eu sou o Joel, tudo bem? Eu sou o Fernando Macaé, eu joguei, pô, eu lembro demais de você, tudo bem? Porque meu filho morava em Copacabana, ali na Rainha Elizabeth, sabe? Aí ele morava ali, ele estava fazendo medicina, aí, poxa, que momento maravilhoso. E ele, gente boa pra caramba, né? Rapaz, ó, eu vou te falar, ó, tive vários treinadores, o Moisés, o Antônio Lopes, lá em Portugal, o Marinho Pérez, um cara fantástico, foi capitão da Copa de 74. Quem foi melhor pra você? Eu vou te falar uma coisa, o Moisés era aquele cara amigo, parceiro, sabe? E um cara que fazia tudo pelo jogador, assim, ele tentava ajudar. O Marinho Pérez era o treinador do jogo. Ele enxergava o jogo. Ele era treinador do jogo. Ele não é treinador da semana. Bom treinador na semana, mas fenômeno no jogo. Ele mudava o jogo. Ele conseguia mexer na peça, porque ele entendia que o adversário estava muito bem. Ele percebia se ele podia ganhar. Ele percebia se o empate para ele já era uma vitória. Tá entendendo? Tem treinadores assim, muito estratégicos. E o Marinho, ele era isso. Então eu teria que pegar um pouco do Moisés, um pouco do Lopes, O Moisés, um pouco do Marinho, entendeu? eu tenho uma placar que diz que que o Julito Coutinho falava que queria que ele fosse o técnico da seleção. Talvez se ele ganhasse aquele brasileiro, podia Pudesse. eu não duvido. Porque o que ele fazia? Ele fazia uns movimentos muito interessantes que a gente tinha jogadores chaves. Por exemplo, na minha opinião, o Ado era um jogador chave do nosso time porque ele ajudava muito na marcação. Ele vinha e liberava um pouco o Marinho. Eu acho o seguinte, o cara que jogou, não adianta. Não adianta. Sabe o caminho das O cara pedras. pode né? temar comigo, ele pode, tudo bem. Mas se você for analisar na história futebolística, a maioria das pessoas jogaram. Aí você fala assim, pô, será? Vamos para curto tempo. Filipão jogou. Zidane jogou. Guardiola jogou. Mourinho jogou pouco. Até você não jogou nada, seu pai que jogou e tudo. Aí o Parreira. Exceção. Ele Parreira- jogador de vôlei, O Parreira vai ser lembrado. técnico. Mas acontece que o Parreira tinha uma pessoa esplendorosa que eu quero fazer aqui, o maior carinho do mundo, que chama-se Zagallo. Foi meu treinador no Botafogo. Sabe tudo de futebol, um homem vertical. Sabe como é que é? Uma pessoa que era uma pessoa assim, um cara fantástico. Sabia tudo de futebol. É o mais premiado do mundo, não precisa falar mais Sabia tudo nada. de futebol, só que um cara extremamente humilde, um cara bom, sabe aquele cara bom? Ele estava muito à frente do tempo, ainda está muito à frente do tempo dele, para acompanhar ele é muito difícil, tanto é que ele enxergou o futebol lá em 70, Na verdade, ele enxergou o futebol em 58. 58 que ele já começou a fazia aquilo. recuar. Exatamente. E um cara extremamente, como é que eu vou te falar, simpático ao te passar as instruções. Não era um cara agressivo, ele era um cara de fácil, entendeu? Por exemplo, um cara maravilhoso, o seu Carlinhos do Flamengo. Quem conheceu o seu Carlinhos, Violino? Um cara fácil de trato, passava para você com facilidade o que ele queria. E ele conhecia muito de futebol. Sabia tudo, Ficou no né? Flamengo Jogava a pra vida cacete, toda. uma coisa impressionante. E ele era um cara que te explicava tudo o que ele queria de uma forma muito educada. E conseguia te convencer daquilo. Por quê? Eu acho que o grande treinador é aquele que faz com que seus comandados acreditem nele. Essa é a definição do grande treinador. Agora, no Bangu, você em 85 você foi vice-artilheiro? Então eu estava machucado, eu não joguei a final, fui vice-artilheiro, porque eu quebrei a tíbia na Coreia. Eu não lembrava disso. Era um dos artilheiros do time, um estava voando, aí eu me machuquei, entendeu? Marinho foi o artilheiro. Fiquei de fora, Marinho foi o artilheiro. Aí entrou o João Cláudio. João O Cláudio. João Cláudio, um pé esquerdo fantástico, técnico.
foi super bem naquela reta final, quase que o Bangu é campeão, o Bangu perde nos pênaltis, e aí entra o Ado, a história do Ado. Porra, que o Ado é um cara fantástico. O Ado, eu vou te falar uma coisa. Até hoje ele sofre com aquele gol perdido. Eu, assim, há muito tempo que eu não o vejo tudo, mas o Ado é uma pessoa, assim, cara, eu não sei, cada um tem uma missão, entendeu? E ele tem um Bangu, a vida dele, né? Então, eu sempre penso e peço a Deus que ele tire isso essa coisa do... Essa dor, essa né? coisa, porque isso pode acontecer. O Zico perdeu o pênalti na Copa. Pois é. Você tá entendendo? E ele sentiu muito. Porque, cara, ele era muito ligado ao Bangu, ele casou até com a filha do Luiz Alberto. Eu vi a entrevista que vocês fizeram. Ele chora, entendeu? E essa dor, não vai passar. Eu tava no Maracanã, eu chorei, pô. Não, eu tava lá vendo o jogo. Aí, porque o 86, a gente perdeu muito pouco em 86. A gente só perdeu as finais ali, que, pô, o detalhe. Pro Fluminense, em 85, no Carioca, eu joguei esse jogo. E pro Curitiba. Que o Rio de Janeiro em peso estava torcendo. Maracanã lotado. É. E o Bangu jogou muito bem. O Marinho ainda faz um gol que eu não sei porque o juiz anulou. Não entendi aquilo até hoje. O Marinho não estava impedido, ele deu impedimento. E aí foi para pênalti, tudo aí. Foi o que aconteceu. O vestiário do Bangu, o ambiente, era maravilhoso. Pô, rapaz, vou te falar um negócio. O Cláudio Adão, quando ele chegou no Bangu para jogar lá, cara, rapaz, mas o cara também sabe chegar, né? O cara é educadíssimo. Aí, poxa, eu tava vendo ele jogar, o cara é um ídolo, né, meu irmão? O cara, pô, fora de série. Então você tem que aprender com ele. Claro. Eu aprendi muito com ele. Sou muito amigo dele até hoje. Quer dizer, é isso que fica no futebol, sabe? Isso fica pra sempre. Essa amizade naquele tempo, eu acho que é fantástico. Eu acho que, apesar de não estar no meio, entendeu? Porque eu tive que fazer um trabalho muito forte comigo para eu poder tentar sair do futebol. Difícil. O futebol não sai do jogador, né? Você não consegue, porque, cara, pra você ter uma noção, foram 15 anos. O domingo, que é o descanso de todo mundo, era o dia do nosso trabalho. E a segunda-feira, que é o descanso, que é o trabalho de todos, é o nosso descanso. Então você está sempre na contramão da vida. Então o jogador de futebol, ele é um artista, vamos dizer assim. Você tem um palco ali para ele. O que é o palco? É o campo, é o estádio, né? Tem os críticos. Agora, tu lembra do seu primeiro gol no Maracanã ou em Moça Bonita? Rapaz, o meu primeiro gol no Maracanã, acho que foi contra o Flamengo. Porque eu sempre fazia gol no Flamengo. É incrível. Rapaz, nós ganhamos o Flamengo de 6-2, até o Júnior comenta, o capacete contra o cara maravilhoso. O Arthurzinho fez 3 ou 4? Tá doido, o Arthurzinho jogou demais, mas fez 3 ou 4 gols. Foi uma coisa linda. Eu acho que foi contra o Flamengo. Então, esse negócio... Você estava nesse jogo de 6-2? Tava, eu joguei esse jogo. Caraca, esse jogo foi... Esse jogo deu muito certo pra gente, deu muito errado pra eles. Isso acontece, pô. É igual esse 7-1 que o Brasil teve, não vou um apagão generalizado, a gente não vai entender nunca isso. Então esse 6-2 foi muito marcante pra gente, entendeu? Foi uma coisa assim... E tivesse um jogo contra, quem ganharia? O Bangu que você jogou contra o Botafogo que você jogou? Eu acho que o Bangu era mais completo, porque o Botafogo ele estava em construção. Quando o Emil pega o Botafogo precisava de um trabalho como o Emil veio fazendo. E eu fui a primeira contratação dele, eu sou Emil. Nessa reformulação do Botafogo, você foi a primeira contratação do Emil? Aquele lance do Flamengo, não sei se você lembra, que eu ia pro Flamengo, depois acabei indo pro Botafogo, houve uma controvérsia ali no meio do caminho, uma história meio que... Eu lembro. Difícil, né, de ser resolvido, mas pô, resolvia. Aí ele contrata o Maurício depois, aí no Botafogo tinha um alemão, Josemar, Luizinho, Berg, Antônio Carlos, entendeu? Então, depois ele contrata vários outros jogadores do Botafogo, aí o Cristiano foi pro Botafogo depois. Isso foi em que ano mesmo? Foi 86. Aí eu me machuquei no Botafogo. Joguei pouco no Botafogo porque eu me machuquei. Aí logo fui vendido para a Suíça, aquele último time que eu te mostrei ali. Tive uma proposta muito boa e tudo, o senhor Emil falou, não, o senhor Emil,
Aí eu fui para a Suíça. Aí da Suíça eu voltei para o Botafogo, fiquei poucos dias no Botafogo, tive uma proposta de Portugal, Belenenses. Aí outra proposta também muito boa. Aí, pô, cheguei em Belenenses, meu amigo, time espetacular também. Ganhamos a Copa de Portugal. Foi lindo, foi um negócio bacana, joguei 3 anos lá, depois voltei para o Brasil. Aí fui para Curitiba, aí voltei para o Bangu fui para Curitiba fui para o Botafogo de Ribeirão Preto, voltei para Portugal. Tudo em função do futebol. Maravilhoso. Tá doido, futebol que, pô, fazia tudo comigo. Então, para você largar isso, eu estava falando para ele, como é que eu vou largar o futebol? Aí me preparei para parar. Muito difícil. Aí o chão sai, você perde o chão. Aí você começa a ter alguns problemas psicológicos. Você teve? Tive, pô. Você sonha que tá jogando. Você quer voltar a jogar. Você teve o quê? Tive esse tipo de síndrome de pânico. É mesmo? É, pô. Isso mexe com você, rapaz. A única coisa que eu fazia na vida era jogar futebol. Então eu fui um atleta de verdade, que eu me cuidava muito. Porque eu gostava de futebol, eu gostava de jogar. Qual foi teu último jogo? No Americano de Campos. Parei aqui. Depois eu fui jogar no Macaé. Quando eu parei de jogar, porque eu era novo. Porque o que acontece? Eu comecei muito cedo. Eu com 17 anos, eu estava no profissional do Cruzeiro. Sabe quem foi meu treinador? O Didi chegou a ser meu treinador. E sabe quem foi meu treinador? O Will Strick. Caralho. Eu joguei com o Nelinho, eu joguei com o Abel. O Abelão. O Nelinho, lateral, o Nelinho. O seu Strick. Bota a barreira aí. Barreira. Aí, pô, novo, né? Tô na barreira. Eu sozinho na barreira. Quem vai bater a falta? Nelinho. Aí os caras, seu Strick, é isso mesmo. Nós vamos pra barreira. Aí, barreira. Ele vai bater a falta. E eu quero que bata igual o jogo. Ou mão, né? Pra falar o que no Guilherme. Rapaz, aí botava lá a barreira aí, uma dificuldade de que só ativo, né? arrumava lá os 5 bonecos. Aí os caras falaram, poxa, bota a barreira móvel. Eu quero os nomes aqui. Eu quero os 5 homens aqui. Pode ir pra barreira, vai pra barreira. Eu, chuchu, não tô nada na barreira. Entrou mais 4 na barreira. Aí o Nelinho vem, dá aquela pancada. Aí vem com tudo aí, dá aquela bolinha alta, aí todo mundo brinca aí, né? Ele vai chutava pra caramba. É um monstro batendo a bola. Agora vem cá, o meu maior ídolo no futebol é o Roberto Dinamite. Mas um cara que me marcou muito a minha vida de vascaíno foi o Dudu. O Dudu é fantástico. O Dudu, fala dele. Olha, o Dudu pra mim é um ícone, né? Lá no Belenenses ele tinha, todo mundo adorava ele, e ele como pessoa, não é só como jogador, entendeu? Então a gente criou uma irmandade, cara, que transcende o tempo, transcende tudo, porque a gente aprendeu a sofrer junto com os amigos e a sorrir também. E a gente passou a segurar a bronca um do outro, a gente corria um pelo outro. Aquilo havia uma amizade absurda. E lá no Belenenses, onde o Dudu jogou no Belenenses, era a mesma coisa, entendeu? Então tinha um respeito muito grande, a gente era muito amigo. E é lógico, cada um tem um caminho, né? Depois do futebol, você para de jogar, você vai... Eu tive a felicidade de voltar para minha cidade. Eu poderia estar, de repente, no futebol ainda, mas cidade de interior seria mais difícil, teria que morar em cidade grande, resolvi vir para minha cidade. Mas, poxa, isso eu não vou esquecer nunca, isso aí vai estar sempre na minha vida. Por exemplo, quando você manda essa mensagem hoje pra mim, cara, eu fiquei até emocionado, porque eu pensava assim, será que algum dia eu vou pelo menos conhecer esse moço que era você? É sério, porque, cara, você... Louco pra te conhecer, pô. E você é um cara assim, que como eu te falei, cara, você é uma pessoa maravilhosa que faz um trabalho muito bacana, entendeu? E esse resgate. Isso é... Porque o Macaé, você jogou numa época, não você, vários, né? Que a gente fica imaginando o seguinte, tudo bem, teve o 7-1, não vou nem ficar falando, mas a gente vê a forma de sofrer e a forma de vibrar era diferente, porque o Ado, até hoje, ele sofre um pênalti perdido, né? Cara, eu vou te falar uma coisa, Sérgio, é uma coisa assim, parece que, meu irmão, você vai falar que é brincadeira. Eu lembro do cheiro da grama do Maracanã, do cheiro. Eu tenho um negócio com o relógio do Maracanã, que eu tenho um sonho com o relógio. Por quê? Às vezes, por exemplo,
Bangu e Vasco. 1x0 Bangu, por exemplo. Falta 15 minutos para acabar. Aí você corre pra caramba, olha pra lá, pra aquele negócio. 14. Meu Deus do céu, já fui pra cá. Aí você olha de novo, 13. E aquilo não passava. Aí vamos supor, Bangu e Vasco. Vasco 1x0, falta 15 minutos. Daqui a pouco você não faz nada, você olha, falta 10. Aí você olha de novo, falta 5. Por isso que tiraram o relógio. Eu acho que aquilo dá alguma aflição no jogador, porque o jogador perdendo, ele vai à loucura. Chegou 45, botou lá, tá lá no Photoshop, o cara se mata aí. Quando você não tem o relógio, você imagina. Os caras, falta 5, falta 10, você imagina, né? Claro. Mas quando você tem um relógio ali, cara, aquilo ali, eu tenho sonho com isso. Eu sonho o cara, porque aquilo ali, cara, é sua vida. Entendeu? Então, quando eu fazia um gol, até um cara comentou, pô, mas você vibrava, eu vibrava porque aquilo, cara, aflorava uma coisa de dentro que era difícil de você segurar aquela emoção, entendeu? Porque o gol, ele é um negócio, você nunca vai conseguir descrever um gol. E, de vez em quando, eu lembro e vem aqui na minha memória que eu joguei no Maracanã. Eu tive a felicidade de fazer gol no Maracanã. Você já imaginou? Então, quanto mais o tempo passa, mais forte é essa presença. Sabe um retrato? Tipo assim, um retrato de uma pessoa querida que você tinha. Quanto mais o tempo passa, aquele retrato vai envelhecendo, mais carinho, é tipo um quadro, você vai percebendo. É exatamente isso. Aquele tempo, ele vai estar sempre sendo guardado e lembrado com carinho. Aí quando você fala com um amigo, daquele tempo do futebol, você vê o carinho, o respeito, a amizade. E são esses momentos que a gente tenta eternizar aqui. É isso que eu percebo no cenário todo do Museu da Pelada, onde você faz homenagens para pessoas, independente do clube, independente dos títulos, você está acima disso. Isso é bacana demais, isso é lindo. Entendeu? E eu fico emocionado, pai. Eu vejo várias entrevistas, pô, eu adoro ver. Por exemplo, vou te confidenciar uma coisa aqui que pra mim mexeu muito comigo. Eu nunca conversei com essa pessoa, nunca tive o privilégio de conversar com ela, mas eu via ela sempre na televisão. E pra mim é uma pessoa que nunca vai morrer, pra mim. Ela pra mim não morreu, que é o Carlos Alberto Torres. Entendeu? Ele não é da minha geração, eu nunca conversei com ele, mas o que ele trouxe para o futebol, o que ele entregou para o futebol, não só dentro das quatro linhas, isso tem que ser para sempre. Ele é um Beckenbauer, ele é um Cruyff, sabe como é que é? O cara vai comparar, não estou comparando, eu estou falando como pessoa. Verdade, representante, é um baluarte do futebol brasileiro. É um cara que... Então eu sempre tive isso, essas pessoas com respeito, entendeu? E eu admiro muito isso. Isso é a minha história, cara. Eu não tenho... a tua história é linda. Eu tenho o prazer de poder falar, por exemplo, de ter tido um Gerson numa seleção brasileira. Nunca conversei com o Gerson. Entendeu? Mas o que o cara trouxe para o futebol brasileiro é uma coisa fora do comum. É claro que tem muitos aí que eu vou esquecer e tudo, mas são coisas que marcam. E quando tu chegou em casa, encerrou a carreira? Então, aí muda tudo. Eu me preparei, eu falei pra minha esposa, eu vou parar. Ela falou, você não vai conseguir. Naquele ano eu não consegui. No outro ano eu falei, vou parar. No próximo ano eu vou parar. Mas eu tinha minha vida organizada para eu parar. Eu podia parar. Entendeu? Graças a Deus. É um grande problema de grande parte dos jogadores. Grande parte dos jogadores. E consegui sair do futebol nesse sentido. Mas jamais... O futebol saiu de você, né? Jamais o futebol, porque o futebol pra mim é tudo. Foi o que me deu tudo. Tanto que, depois para encerrar nossa entrevista, né, você vai ali fora fazer umas embaixadinhas na areia pra gente ver, né? Temos que ver se mantém a qualidade. Vou dar minha bola aqui. Você vai ver se vai... Pega a bola lá. Pega lá a bola. Tem uma coisa... aqui mesmo, não quero... Eu vou fazer aqui, pô. Boa! Olha quem tá chegando ali, ó. Ela tá velhinha, mas é do futebol. Aí, Fernando Macaé tirando onda lá. No restaurante dele mesmo. Aí, tá bom?
Vai quebrar. Vocês acham que a bola vai cair? Vocês acham que a bola vai cair? Vocês acham que a bola vai cair mesmo? Fala pra mim. Na cabeça, bola na cabeça. Vocês acham que a bola vai cair mesmo? Fala comigo aí. Altinha direto. Claro! Todo dia. Vocês acham que a bola vai cair mesmo? Fala aí comigo. Vou ficar até amanhã, meu irmão. Queria ir no restaurante, mas... Aplausos, Entra na aplausos. bala, entra na bala, vai lá dentro. Quer que eu entre? Quer que eu vá aonde? Fala aí comigo. Pô, desculpa. Tô de sandália. Tô de sandália, doutor. Descalço é mais fácil. Tá bom, tá? Ótimo. Cansei. Até cansei.